terra, e estamos aqui diante do Senhor, porque como filhos amamos o nosso Pai e queremos cada vez mais um nível de intimidade com o Senhor, que possamos ver a Tua graça, que possamos ver a beleza da Tua glória neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Boa noite. Cumprimenta o irmão que está ao seu lado para a gente começar. Diga a ele, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui nesta noite. Aleluia. Amém? Agora vamos ter o nosso momento do café. Os irmãos estão à vontade para termos este momento de comunhão. Quem precisar ir ao banheiro, beber água, antes do momento da nossa palavra começar. Amém? Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus e pedir a Ele que abra nossa mente, o nosso coração para receber essa palavra nessa noite. Papai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pelos nossos irmãos que estão aqui, nós te agradecemos porque a palavra do Senhor ela é viva e poderosa. E pedimos que a Tua palavra traga transformação de mente e coração aqui nessa noite. Que possamos sair daqui, papai, com uma nova perspectiva a respeito do arrependimento. Que possamos compreender um pouco mais o que é o arrependimento verdadeiro e aquilo que o Senhor nos chama a viver. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade sobre o arrependimento. O arrependimento, ele é a primeira resposta do Evangelho e é a primeira ação que Jesus chama as pessoas a fazerem. Na primeira palavra de Jesus às pessoas, Jesus chamou as pessoas ao arrependimento. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, a primeira resposta à proclamação do Evangelho são de pessoas arrependidas. E no último dia que eu estive pregando, nós falamos sobre arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento? Arrependimento não é só você parar de fazer as coisas. Parar de fazer as coisas, muitas pessoas param. Arrependimento é você, além de parar, você se voltar para Deus. E aí entra o texto base, que é o mesmo texto de base hoje, Atos capítulo 3, versículo 19. Quem está com a Bíblia aí, abra em Atos capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19, olha o que a Bíblia fala. Agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Essa daqui foi também a primeira pregação de Pedro. Pedro pregando para as pessoas. No final da pregação, ele chama todas essas pessoas ao arrependimento. E olha o que ele fala: arrependam-se e voltem-se para Deus. Então, relembrando o que eu falei nos últimos dias, arrependimento é quando você para. E além de você parar, é quando você se volta totalmente para Deus. Você tem uma mudança de mente, você tem uma mudança de direção, você tem um novo comportamento de vida. Esse é o arrependimento bíblico.
Arrependimento bíblico não tem a ver com remorso, não tem a ver simplesmente com uma tristeza, com uma angústia, não tem a ver só com isso. Arrependimento bíblico tem a ver com pessoas que se voltam para Deus. Amém? Nós citamos 2 exemplos bem claros de pessoas que se arrependeram na Bíblia. O primeiro exemplo que nós citamos foi de Zaqueu. Zaqueu foi um homem que era tido como ladrão. E Zaqueu, ele roubava as pessoas, porque ele cobrava impostos indevidos dos seus irmãos judeus. E a Bíblia fala que quando Zaqueu, ele se arrepende, ele muda a direção da sua vida, porque o próprio Zaqueu, sem Jesus pedir, sem Jesus falar nada com ele, ele fala com Jesus: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Então o primeiro passo do arrependimento que a gente vê, o arrependimento bíblico, é de uma pessoa que ela encontra com Jesus, ela recebe o arrependimento e ela agora tem uma direção totalmente nova da sua vida. Ela faz agora tudo diferente daquilo que ela fazia. O segundo exemplo que nós citamos foi do carcereiro de Filipos. Um homem treinado para bater, um homem treinado para castigar presos. Ele, depois de ter castigado o apóstolo Paulo e lançado ele na prisão, a prisão se abre, ele se desespera, querendo morrer. O apóstolo fala o quê? Não se mate, nós estamos todos aqui. E quando ele encontra com esse homem de Deus, ele pergunta para Paulo: como que eu faço para ser salvo? E Paulo fala sobre o arrependimento, fala sobre crer em Jesus, que ele seria salvo com toda a sua família. E a Bíblia fala no texto que nós lemos no último culto, que ele cura as feridas de Paulo e de Silas. Um homem que era treinado para bater e para matar, agora está curando feridas das pessoas que ele mesmo feriu. Por quê? Porque ele conheceu a Jesus e se arrependeu. Ele conheceu o Evangelho e se arrependeu. E quando ele se arrepende, ele se volta para Deus e faz agora tudo de uma nova perspectiva, de uma nova maneira de viver e de fazer as coisas. Um outro exemplo também que a gente pode citar é: todo mundo conhece a história do filho pródigo. Vocês lembram da história do filho pródigo? Um filho que abandona a casa do pai, pega toda a sua herança, gasta toda a sua herança indevidamente, mas a Bíblia fala que ele se arrepende, e a Bíblia cita que ele, caindo em si, quando esse jovem ele cai em si, ele lembra da casa do pai, ele volta arrependido. Quando ele volta arrependido, quais que são as suas palavras para o pai? Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou digno de nem ser chamado seu filho. Ele volta arrependido, mas ele volta para onde? Para a casa do pai. Então por isso que o arrependimento é quando nós, além de pararmos de fazer aquilo que nós estávamos fazendo, como o exemplo do filho pródigo, ele para com aquela velha vida, porque ele já não tinha mais condições de viver aquilo que ele estava vivendo, ele para com tudo isso, ele se arrepende e volta para a casa do pai. E lembrando que, naquela história que Jesus conta, o pai representa Deus. Então é como se o filho da história, ele está se voltando para Deus. Ele está arrependido, voltando-se para Deus. Então o nosso arrependimento também precisa ser carregado de uma tristeza, mas ele também precisa ser carregado da nossa vida, se voltando para Deus. E nosso arrependimento, ele precisa estar totalmente voltado em uma mudança de pensamentos, em uma mudança de atitudes, em uma mudança de comportamentos, de afetos, de desejos. Nós precisamos viver o arrependimento e ser transformados. E nós só seremos transformados à medida que nós nos voltamos para Deus.
Vou repetir o exemplo que eu falei da última vez. Imagine que você está em uma jornada, em uma estrada, e você está caminhando, e nessa estrada você ia de encontro ao pecado, fazendo aquilo que não agrada a Deus. O arrependimento não é só quando você para de fazer. Imagina que eu estou caminhando e aquele violão ali é o pecado que sempre vinha à minha porta, sempre me atentando, e eu paro. Estou arrependido, parei. Só que se eu simplesmente parar, eu estou muito próximo dele ainda. Quando eu estou num dia mau, quando eu não estou legal, quando me acontecem situações da vida, eu posso começar a flertar com o pecado de novo. Flertar com aquilo que eu sempre caía, que eu sempre errava e me afastava de Deus. Por isso que o arrependimento é uma metanoia, é uma mudança de mente. É quando eu paro de fazer aquilo que eu estou fazendo, só que agora eu não vou ficar perto disso. Agora eu mudo a minha direção e vou em direção a Deus. Eu caminho agora em outra direção, porque quanto mais eu caminho em direção a Deus, mais eu estou me afastando do pecado, mais eu estou me afastando daquilo que me distancia de Deus. Então por isso que o arrependimento é nós pararmos de fazer aquilo que desagrada a Deus, mas também é virarmos a nossa vida, mudarmos a nossa direção e voltar-se para Deus. Amém? E hoje nós vamos continuar falando sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre, repita comigo, o arrependimento completo é de obras ruins e de obras que pensamos ser boas. Muitas das vezes a gente pensa que nós precisamos nos arrepender somente das coisas ruins. A Bíblia fala lá em Hebreus que nós precisamos passar pelo arrependimento de obras mortas. Obras mortas são todas aquelas obras que não glorificam a Deus, obras que são muito evidentes, que são pecados. Imoralidade sexual, roubo, mentira, vícios, tudo isso são obras mortas. E nós precisamos nos arrepender. Essas obras são ruins. E nós precisamos nos arrepender disso. Amém? Só que além dessas obras ruins, as obras que são praticadas dentro de qualquer tipo de religião, mas que não são na base, na fé em Cristo Jesus, são obras que parecem boas, mas não são obras que glorificam a Deus. Todas as obras que nós fazemos, tudo aquilo que nós fazemos, que é sem fé em Jesus Cristo, é pecado. A Bíblia fala que tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado. Então até mesmo coisas boas que a gente pode fazer, a gente pode sim estar pecando. E a Bíblia fala lá em Isaías 64, versículo 6. Versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Olha o diagnóstico de Deus para as nossas obras. Isaías 64, versículo 6. Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e os nossos pecados nos levam embora como o vento. O diagnóstico de Deus para as obras que você e eu pensamos ser boas, e por que eu estou falando isso? Porque existe um senso comum dentro da maioria das pessoas, é de pensar, mas eu não sou uma pessoa tão ruim, sabe? Eu não sou como fulano, que faz isso, faz aquilo, mata, rouba, trafica e não sei o quê. Eu não sou esse tipo de gente. Eu tenho um coração até bom. Eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa do bem. Eu não roubo, eu não falo mal das pessoas, eu não faço coisa errada. E eu falo isso de experiência própria, porque eu era essa pessoa, viu? Filho de pastor, nascido e criado a vida inteira dentro de igreja, eu me pensava ser essa pessoa. Não, mas até que eu sou uma pessoa boa.
até que eu venho a conhecer a palavra de Deus. O diagnóstico que Deus tem sobre mim. E o diagnóstico que Deus tem sobre mim é: os nossos atos de justiça, as nossas boas obras, os atos que eu penso que são bons, sabe o que a Bíblia diz que eles são? Eles são como um trapo de imundícia. Em outras palavras, é como um absorvente feminino usado. Não serve para nada. Porque quando a Bíblia fala sobre esses trapos imundos, o autor do texto, ele estava se referindo a uma roupa íntima que as mulheres colocavam no seu período de menstruação. Esses trapos imundos ninguém lavava, ninguém fazia nada com eles, a não ser jogar fora. Então a Bíblia fala que os nossos atos, que nós pensamos ser bons, nós precisamos também nos arrepender deles. Porque esses atos ainda não são da forma que Deus quer que nós vivamos. Porque a maioria desses atos, eles são carregados de uma justiça própria. E por que eu estou falando isso? Porque eu já vivi isso. Porque quando eu me comparava, mas é porque eu não sou tão mal, igual as pessoas. Eu não estou me comparando com quem eu deveria me comparar, que é Jesus Cristo, que é com Deus. Eu estou me comparando com outras pessoas. As outras pessoas também estão susceptíveis a pecados. Elas também vão pecar de diferentes formas, assim como eu, que estava a vida inteira na igreja, pecava de outras diferentes formas. Então até os nossos atos de bondade, até os nossos atos de justiça, precisam passar pelo arrependimento, precisam ser entregues a Deus. E detalhe, a gente aprende isso com Paulo, porque Paulo, quando ele está falando aos filipenses, Paulo ele fala assim: vocês pensam que pode se gloriar de alguma coisa? Eu poderia me gloriar muito mais. Porque aí Paulo, ele vai colocar uma lista de coisas que ele fazia, que o destacavam como um judeu de excelência, como um homem da sociedade de alta patente, além de muito estudado, além de ser de uma família importante, além de ter todas as patentes necessárias. Paulo fala assim, eu, quando olho para tudo isso, eu considero isso tudo como lixo, como nada, comparado à pessoa de Cristo Jesus, comparado à grandeza de Cristo Jesus. Então Paulo nos ensina, lá em Filipenses, que mesmo as nossas boas obras, porque nós estamos falando de arrependimento, você precisa se arrepender das obras mortas, da carne, todos aqueles pecados explícitos, mas nós também precisamos nos arrepender de todos os atos de bondade e de justiça própria nosso. E isso Paulo nos ensina, porque um homem de alta patente que olha para a sua vida passada e fala, está vendo tudo isso de bom que eu era, que eu fiz, que eu conquistei, é como se fosse lixo, é como se fosse esterco, comparado à grandeza de Cristo Jesus. Então, nós da mesma forma, precisamos olhar para os nossos atos de bondade, de justiça, e levar tudo isso aos pés de Jesus, em arrependimento. Nós precisamos entregar tudo isso em arrependimento a Jesus, porque a maioria dessas coisas foram feitas com obras próprias, pensamentos próprios, que não tinha nada a ver com Deus, obras de justiça feitas pelas nossas próprias mãos, que não tinha nada a ver com aquilo que Jesus nos ensina. Então, o arrependimento bíblico, ele envolve reconhecer até mesmo esses atos de bondade, até mesmo esses atos de justiça, nos arrepender de tudo e entregar tudo isso a Jesus Cristo. Amém? Um exemplo muito claro disso é pessoas que se orgulham de ser boas.
Só que elas nunca se entregam a Jesus. O tempo inteiro que você vai conversar com essas pessoas, mas é porque eu sou boa, eu tenho um coração bom, eu ajudo as pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo, mas elas mesmas nunca se renderam a Jesus, nunca derramaram a sua vida aos pés de Jesus, se entregando totalmente a Ele, mas elas ficam confiando que serão salvas. Por conta de quê? Por conta que eu sou uma pessoa boa, por conta que eu ajudo os pobres, por conta que eu vou à igreja ao domingo, por conta que eu faço isso, porque eu faço aquilo. Isso não tem nada a ver com o que Jesus nos ensina, isso não tem nada a ver com o que Deus quer de nós, isso tem a ver com justiça própria, e a nossa justiça própria, a Bíblia fala, são trapos de imundícia, não prestam para nada, não nos levam a nada. Amém? Nós precisamos nos arrepender, e arrepender é nós deixarmos de confiar em nós, e confiarmos totalmente em Jesus Cristo. Arrepender é deixar de confiar em nós, e confiar totalmente em Jesus Cristo. E nós precisamos viver esse arrependimento, amém? Mais um ponto, repita comigo. A diferença entre tristeza segundo Deus, repita comigo, a diferença entre tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Segunda Coríntios 7, 10. Olha o que a Bíblia fala sobre o arrependimento e essa tristeza que envolve o arrependimento. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. A Bíblia fala sobre essas duas tristezas, quando se fala sobre o arrependimento. Existe uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo. Uma tristeza leva à salvação e a outra tristeza leva à morte. E hoje nós vamos aprender aqui, arranhar a superfície, falando sobre essas duas tristezas, que envolvem o arrependimento. Amém? A tristeza segundo Deus, ela é uma dor verdadeira que a pessoa sente. Ela vem de uma dor verdadeira, mas não é por qualquer causa. É pela causa de ter ofendido a santidade de Deus. Uma dor por ter quebrado o seu relacionamento de santidade com Deus. Essa é a tristeza segundo Deus. Quando você quebra o seu relacionamento com Deus por conta do pecado, quando você quebra o seu relacionamento, essa é a tristeza segundo Deus, é a tristeza verdadeira, é uma tristeza carregada de dor verdadeira. E essa tristeza, ela gera arrependimento, e esse arrependimento gera mudança de vida, transformação, ou em outras palavras, gera salvação. E aí, a gente pode ver alguns exemplos bíblicos. Eu vou citar alguns exemplos bíblicos de tristeza segundo Deus. Por exemplo, Pedro. Quando Pedro nega a Jesus 3 vezes, Pedro entra em tristeza profunda de ter quebrado o seu relacionamento com o Salvador, de ter quebrado o seu relacionamento com Jesus. A Bíblia fala que ele chorou amargamente. Ele entrou em tristeza profunda, tristeza segundo Deus. E a tristeza segundo Deus, a gente vê o resultado disso. Pedro se torna um dos maiores apóstolos em ousadia e coragem. Mas foi depois que ele passa por um arrependimento profundo, uma tristeza profunda, que gera transformação de vida. Outro exemplo que a gente citou é Zaqueu. Um homem que passa por um arrependimento e muda totalmente a sua maneira de viver.
Um outro exemplo que a gente vê também é Davi. Davi, ele é um homem que passa por uma tristeza profunda. O Salmo 51, você pode ler na sua casa. Ele passa por uma tão grande tristeza, mas a única coisa que ele fala com Deus, de mais principal é: Deus, não retira de mim o teu espírito. Não retira de mim o teu espírito. Ele passa por um arrependimento profundo, ele passa por uma tristeza profunda, e isso gera transformação na vida dele. Isso gera uma nova vida. E ele pede, no Salmo 51 também, sabe o que ele pede a Deus? Por conta do arrependimento que ele passa: Deus, coloca em mim um coração puro. Ele pede a Deus um coração puro. Então, esses são alguns exemplos. A Bíblia tem vários outros exemplos de homens que passaram pelo arrependimento verdadeiro. E como que isso funciona na nossa vida hoje, no nosso cotidiano, na nossa prática? Eu listei alguns exemplos aqui. Uma pessoa, por exemplo, que ela pede perdão e ela muda o seu comportamento. Por exemplo, uma esposa que briga e tem as suas confusões com o seu marido. Ela passa por uma tristeza profunda, sente o arrependimento que vem de Deus, a tristeza que vem de Deus, pede perdão e muda a sua vida, e assim vice-versa, o marido, o filho. Outro exemplo também que eu citei é um jovem, por exemplo, que cai em pecado sexual. Esse jovem, ele cai em pecado sexual, ele chora por sua culpa, por ter quebrado o seu relacionamento com Deus, por ter quebrado a santidade que Deus chama esse jovem a viver. E aí o que ele faz? Ele abandona o pecado, ele deixa o pecado de lado, e agora ele busca a Deus, ele busca transformação. Outro exemplo também que eu citei é um funcionário, por exemplo, que não trabalha direito, um funcionário que não é um bom funcionário. Quando ele passa pelo arrependimento, ele sente o peso da culpa de estar pecando. Por quê? Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que a gente for fazer, devemos fazer como para o Senhor. Então essa pessoa arrependida, ela se arrepende, ela passa por uma tristeza, ela pede perdão, ela conserta, e agora ela vive uma nova vida, fazendo diferente daquilo que ela fazia. Um outro exemplo também, por exemplo, uma pessoa que era viciada em alguma coisa. Uma pessoa que era viciada, ela vê que ela se afasta de Deus por conta dos vícios, ela confessa isso, ela sente uma tristeza por conta de estar se afastando de Deus, ela confessa, ela se arrepende, ela deixa o pecado, ela busca ajuda e é restaurada, é transformada por Deus. Porque passou pelo arrependimento, passou pela tristeza, segundo Deus. Um último exemplo que eu citei aqui é uma pessoa que está dentro da igreja, mas ela é fria na fé. Uma pessoa que ela está constantemente dentro das igrejas, mas ela está fria na fé. Quando ela percebe isso, esse esfriamento espiritual, o que ela faz? Ela se arrepende. Ela nota a distância que ela está caminhando de Deus, e aí o que ela faz? Ela se arrepende, ela se volta para Deus, ela busca com os seus irmãos a ajuda do Espírito Santo, para estar renovada, para receber a salvação. Então, nós podemos hoje também viver uma tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento. Nós podemos hoje viver uma transformação quando nós nos voltamos para Deus com uma tristeza que gera arrependimento e produz salvação. Nós podemos também viver isso, amém? Nós temos também a tristeza segundo o mundo. Repita comigo: tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo, ela é um remorso
por conta das consequências, ela é um remorso por conta da vergonha de ter sido pego em flagrante. Só que essa tristeza, ela não gera transformação, ela não gera arrependimento, ela gera morte, ela gera culpa. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vê também na Bíblia exemplos bíblicos de homens que passaram por isso. E isso acontece nos nossos dias, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Judas, por exemplo, é um grande exemplo desse homem que ele sentiu tristeza, mas foi segundo o mundo, não foi uma tristeza segundo Deus. E por que foi uma tristeza segundo o mundo? Porque a Bíblia fala que Judas, quando ele sentiu que ele fez alguma coisa errada, ele viu que deu errado aquilo que ele estava fazendo, ele volta, devolve as moedas e se mata. Isso não é uma tristeza segundo Deus, isso é uma tristeza segundo o mundo, por conta das suas consequências do pecado. Ele se envergonha, ele se culpa e chega até a ponto de se matar. Outro exemplo também bíblico é Saul, o rei Saul. Saul, ele fica triste porque perdeu o trono, mas ele não fica triste pela presença de Deus ter se afastado dele, ele não fica triste por conta que Deus se afastou dele, ele fica triste porque ele estava perdendo o reinado para Davi. E aí, isso não gerou mudança no coração de Saul, isso gerou raiva, isso gerou ódio, isso gerou morte para Saul, porque ele não passou pelo arrependimento, ele não viveu a tristeza segundo Deus, mas ele viveu uma tristeza segundo o mundo, e a tristeza segundo o mundo gera morte. Esaú é um outro exemplo bíblico também. Esaú, ele chorou porque ele perdeu a bênção de seu pai, mas ele não chorou porque ele desprezou a Deus, ele desprezou o presente e a bênção de Deus, ele não se arrependeu disso, ele se arrependeu segundo o mundo e ficou triste por conta que ele tinha perdido as bênçãos. Ele não estava triste por conta que ele se afastou de Deus e desprezou a Deus. A gente vê também um outro exemplo, Faraó. Faraó, vocês lembram? Quando vinham as pragas, Faraó, ele ficava ali perplexo com aquilo, se arrependia momentaneamente, pedia para Moisés, por favor Moisés, faz esse negócio parar, eu estou arrependido, acabou. Só que pouco tempo depois, o coração dele se endurecia novamente, e ele voltava a fazer aquilo que ele estava fazendo. E o último exemplo que eu coloquei aqui, foi do rico insensato. Quando Jesus, ele chama ele para entregar os seus bens, ele não fica triste por conta daquilo, ele fica triste por conta que ele iria perder os seus bens, porque o seu coração estava apegado às riquezas. Ele não fica triste por ter perdido a oportunidade de servir a Jesus, ele fica triste por conta que ele ia perder o dinheiro que ele tinha. E isso se manifesta nos nossos dias também. Assim como esses exemplos bíblicos, isso se manifesta no nosso cotidiano hoje em dia. Por exemplo, uma pessoa que ela chora pela exposição que aconteceu do seu pecado, mas ela não chora por ter pecado. Por exemplo, uma pessoa, essa semana, não sei se foi essa semana ou semana passada, repercutiu na internet uma mulher que iria se casar e foi pega na casa do padre. Foi um negócio assim, né? Que aí eles quebraram a porta, entraram lá dentro, a mulher estava escondida lá debaixo da pia do banheiro. Pessoas que são pegas em pecado,
a maioria delas não se arrependem de ter pecado. Elas se arrependem porque deu errado. E elas foram pegas. E isso acontece demais. Pessoas que não se arrependeram segundo Deus. Pessoas que estão tristes porque ela estava pecando escondido. E alguma coisa deu errado que elas foram descobertas. E agora elas estão tristes porque foram descobertas, porque foi desmascarado, porque foi colocado nas redes sociais, porque perdeu o casamento que ia acontecer, por conta que perdeu a esposa, por conta que perdeu o marido, por conta que perdeu os filhos. Essas pessoas, elas estão vivendo uma tristeza que causa remorso, uma tristeza que não traz transformação, uma tristeza que causa morte, por conta que o seu pecado foi exposto, e elas foram pegas em flagrante, mas elas não se arrependem de ter quebrado a sua relação com Deus, de ter pecado contra o santo e poderoso Deus. Então isso acontece demais, pessoas que se lamentam por ter sido descoberta, mas elas não passam pelo arrependimento por ter pecado contra Deus. Um outro exemplo que eu coloquei também, uma pessoa, por exemplo, que ela trabalha, só que ela é mentirosa no trabalho, por exemplo, e ela é pega na mentira dela no trabalho, e ela é punida por isso. A maioria dessas pessoas, elas não estão tristes por ter mentido, mas elas estão tristes porque agora estão sendo punidas porque mentiu, estão sendo punidas naquilo que fez. Elas não estão tristes por ter mentido e pecado contra Deus, mas elas estão tristes por conta que estão recebendo uma punição. Um outro exemplo que eu coloquei também é uma amizade que se acaba por conta de uma fofoca. Aí um lado da história agora, ele está triste porque perdeu uma amizade, porque perdeu fulano que era muito especial para ele. Mas a maioria das pessoas não está triste por ter feito fofoca, por ter destruído uma relação de amizade por conta da sua língua grande. Elas estão arrependidas e tristes porque elas agora não têm mais aquela amizade. Mas elas não estão arrependidas por conta que pecaram com a língua, falando mal, fofocando, falando de outras pessoas. Então é um tipo de tristeza que causa morte. Uma pessoa, por exemplo, que ela é pega em corrupção, agora ela está na cadeia por conta da corrupção, mas ela não está triste por conta da corrupção. Ela está triste porque foi pega e agora está na cadeia. Mas ela não está triste por conta do dinheiro que roubou. Isso não é uma tristeza segundo Deus, isso é uma tristeza segundo o mundo, que causa remorso, que causa morte. Então, a Bíblia nos convida a fazer uma pergunta para nós mesmos nessa noite. Você que está aqui nessa noite, você está triste porque você pecou contra Deus, ou você está triste porque você está sofrendo algum tipo de consequência por conta do seu pecado? Você está triste porque você pecou contra Deus, ou você está triste porque você está sofrendo algum tipo de consequência por conta do seu pecado, por conta do seu erro? Você precisa se perguntar isso. E para me finalizar essa parte aqui, só para me colocar bem claro assim, a diferença entre tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus, ela dói porque nós ofendemos a Deus. A tristeza segundo o mundo, ela dói porque a gente perde algo e sofre algum tipo de dano ou consequência. A tristeza segundo Deus, ela leva a mudança de vida. A tristeza segundo o mundo, ela leva
ao desespero ou até mesmo à negação daquilo que aconteceu. A tristeza, segundo Deus, ela confessa e abandona, deixa o pecado. A tristeza, segundo o mundo, ela tenta esconder, disfarçar, camuflar aquilo ali que aconteceu. A tristeza, segundo Deus, ela gera vida. A tristeza, segundo o mundo, gera morte. A tristeza, segundo Deus, ela procura a restauração. A tristeza, segundo o mundo, ela procura um alívio rápido, um jeito rápido de voltar ao normal. E a Bíblia nos convida a observarmos isso, a observarmos qual tipo de tristeza nós estamos vivendo. Uma tristeza segundo Deus ou uma tristeza segundo o mundo. E aqui eu encerro as minhas palavras por hoje. Na semana que vem nós vamos ver um exemplo bem prático e bíblico de um arrependimento bem funcional para as nossas vidas, amém? Então que nessa noite nós possamos, volta no versículo para mim, Atos capítulo 3, versículo 19, Leandro, por favor. Atos 3, agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. A mesma voz de Pedro que ecoou há muitos anos atrás, ela fala conosco aqui também nessa noite. E o chamado de Deus para nós aqui nesses dias é de arrependimento. Um arrependimento coletivo como igreja do Senhor, um arrependimento tanto das nossas obras mortas, de pecados que nós cometemos, tanto de um arrependimento de obras que nós pensamos ser boas. Nós precisamos passar por uma tristeza segundo Deus, um arrependimento segundo Deus, e o mais importante dessa noite, a Bíblia nos convida a voltar-se para Deus. Então você que está aqui nessa noite, você tem a intimação de se voltar para Deus. Não deixe para depois. O amanhã pode não existir para você. Você pode pensar que, mas quando eu tiver mais velho eu mudo. Quando eu tiver mais velho eu me entrego para Jesus. Pode ser que isso não aconteça. Então, você precisa tomar uma decisão esses dias. Você precisa tomar uma decisão hoje. E hoje a palavra que Deus tem para você é: arrependa-se e volte-se para Deus. Pare de fazer aquilo que desagrada o coração de Deus, aquilo que é pecado. Pare de fazer, mas não só pare de fazer, volte o seu coração para Deus. E eu reforço com os irmãos: se você quer conhecer a Deus, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, tire um momento para você fazer a sua oração, para você ler a sua Bíblia na sua casa. Se você quer conhecer a Deus e ouvir o que Deus tem para falar com você, leia a sua Bíblia em voz alta. Você vai estar ouvindo aquilo que Deus quer falar com você. Então preste muita atenção, porque a Bíblia fala: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Então não endureça o seu coração, porque Jesus te chama a um arrependimento. Arrependa-se e volte-se para Deus. Amém? Feche seus olhos para nós orarmos. Jesus, nós estamos aqui nessa noite ouvindo as Tuas palavras. E assim como o Senhor chamou as pessoas ao arrependimento, assim como Pedro chamou as pessoas ao arrependimento, a tua palavra foi proclamada aqui nessa noite, e foi nos chamado ao arrependimento, papai. O Senhor nos chama ao arrependimento nessa noite, que possamos nos arrepender durante esses dias, que possamos olhar para dentro de nós e observarmos tudo aquilo que não agrada ao teu coração. Papai, que nós possamos estar atento a tudo aquilo
que desagrada o teu coração, que entristece o teu coração. Que possamos, como igreja do Senhor, passar por arrependimento bíblico, viver uma tristeza segundo Deus, por estarmos quebrando o nosso relacionamento com o Senhor, por estarmos nos afastando do Senhor, mas que nós possamos hoje nos arrepender e voltar o nosso coração para o Senhor, que nós possamos hoje nos arrepender e voltar a nossa vida para o Senhor, abandonando o pecado, confessando o nosso pecado e vivendo agora uma nova vida, uma nova trajetória. Nós te agradecemos e pedimos ao Senhor que venha sobre nós, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém? Nesse momento agora, nós vamos ter um momento bem importante. Gostaria de convidar os pais do Matias, Victória e Samuel, para a gente fazer a apresentação do Matias. Amém? Hoje nós vamos realizar... Você que sabe. Hoje nós vamos realizar a apresentação do Matias. O Senhor já o conhece, mas nós hoje, através desse ato de apresentação, nós estamos fazendo como a Bíblia fala. Porque Ana, por exemplo, ela apresentou o seu filho ao Senhor. José e Maria também apresentou o seu filho ao Senhor. E hoje nós vamos estar apresentando ao Senhor e à igreja o Matias. E essa é um compromisso nosso como igreja, porque nós estamos apresentando uma nova vida, que agora faz parte da nossa igreja, amém? Vai desligar aí o ventilador? Amém? Todo mundo preparado? E aí, para a gente fazer a apresentação, eu gostaria de perguntar primeiramente aos pais, se vocês se comprometem a honrar ao Senhor, ensinando Matias a todo o caminho da verdade, se vocês se comprometem, mostrando com a sua vida, o exemplo de vocês, como é servir o Jesus? Sim. Sim. Amém. E agora eu pergunto para a igreja, se vocês se comprometem a ajudar os pais, a ensinar o Matias e a ajudar os pais a seguir o caminho do Senhor, ensinando ele a toda a palavra? Amém. Sim. Amém. Amém? Então agora eu vou apresentar ele, amém?
Amém? Amém? Então, que Deus abençoe muito Samuel e a Vitória, e que Deus possa também nos dar sabedoria para ajudar eles nessa jornada. Amém? Então agora também nós vamos ter o nosso momento de contribuir na casa do Senhor. Isso. Não, acho que você fala isso, não, a maioria sabe. Amém? Depois nós explicamos, agora já era. Amém? Então nós temos a oportunidade de honrar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Sim, Deus. Papai, nós te agradecemos pela vida de cada um dos nossos irmãos que contribuem na tua casa, que honram ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Que o Senhor prospere a cada um, cada dia mais. Que o Senhor dê a eles, papai, bens para administrar tudo para a sua honra e a sua glória. Que cada um dos meus irmãos, papai, possam experimentar e abençoar a vida de outras pessoas, abençoar a manutenção da tua casa. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus, amém e amém. Agora nós temos as nossas atividades da semana. Na terça-feira nós continuamos o nosso jejum coletivo, e esse jejum em específico eu gostaria de chamar os irmãos a um arrependimento coletivo, um jejum de tristeza, um jejum de arrependimento, para que Deus possa transformar a nossa cidade, para que Deus possa transformar, começando das nossas vidas, amém? Então que nós possamos experimentar transformação, e as outras pessoas também possam experimentar transformação, e para isso nós podemos nos sujigar a nossa carne, castigar a nossa carne, deixando de fazer uma alimentação, duas, ou o dia todo, para que você possa estar mais sensível a Deus e que você possa conhecer mais a Deus nesse período em arrependimento, amém? Nós temos também na sexta-feira a igreja caseira. Amém, Leandrão? Nós temos na sexta-feira a igreja caseira, ela em casa, onde que nós estamos falando sobre relacionamentos de aliança. Nós estamos aprendendo juntos sobre relacionamentos de aliança, amém? Pode ser lá na casa do senhor? Então vai ser na casa dos meus pais, ele pediu para ser lá, Rua Marieta da Veiga Reis, 355, amém? No Vasco Lopes. Então sexta-feira às 19 horas, amém? Nós temos também domingo, o nosso culto de celebração, o nosso culto da família, onde que nós celebramos ao Senhor e nós estamos falando sobre arrependimento. Então venha para você aprender mais sobre arrependimento e que você possa experimentar arrependimento na sua vida, amém? Então vamos ficar de pé para a gente orar, agradecendo a Deus. Amém? Estenda suas mãos. Papai, nós te agradecemos por esse culto ao Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensinou hoje mais um pouco sobre arrependimento, que possamos, papai, sair daqui com uma nova mentalidade, com uma nova disposição de buscarmos ao Senhor, de voltar o nosso coração para o Senhor, em arrependimento, em tristeza segundo Deus. Nós te agradecemos, papai. Papai, abençoe a cada um dos meus irmãos durante esses dias, que cada um dos meus irmãos possa experimentar aquilo que o Senhor tem de melhor para eles, que eles possam conhecer mais do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua semana, vão em paz, em segurança, em nome de Jesus, amém?